O que é o chamado irresistível ou a graça irresistível? A Bíblia nos mostra e ensina claramente que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é apresentado e enviado a todas as pessoas. Essa é a missão da igreja, essa é a vontade de Deus. Deus, em seu prazer, usa a igreja e mostra a todos os homens e adverte a todos os homens que abandonem os seus pecados e o seu caminho mau e busquem a Cristo se arrependendo dos seus pecados. Mas a verdade é que, junto com isso, o ser humano é pecador, ele tem o coração endurecido e a sua vontade é contra o evangelho. A sua vontade é carnal. A sua vontade é oposta ao evangelho. E o que nós então entendemos na escritura é que o chamado ele irá quebrar essa resistência dessa bendita e gloriosa oferta do evangelho. E a oferta do evangelho, que é livre e sincera para todos, adentrará ao coração do ser humano, quebrantado, e ele agora livremente se rende a Deus diante dessa graça que é irresistível, isto é, a gloriosa pessoa de Jesus. Nós temos várias provas bíblicas disso, e eu quero aqui ler duas. Primeiro, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, o apóstolo, ao contar algo da sua biografia, ele nos mostra como é que nós podemos crer na graça irresistível, ou no chamado irresistível. No capítulo 1 de Gálatas, no versículo, vamos colocar aqui a partir do versículo 13, pegar o óculos aqui, ele vai dizer as seguintes palavras: porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então ele mostra aqui que ele resistiu ao evangelho, que ele perseguia a igreja. Mas no versículo 14, ele continua: mas quando Deus, olha só a questão do tempo, quando Deus, que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim. Então, o que nós temos aqui? Gálatas 1, 13, 14, 15 e 16. Nós temos aqui a afirmação de Paulo de que ele era um opositor feroz da igreja. Portanto, o que ele ouvia da igreja, ele resistia. E ele resistia com fúria, com raiva, e ele perseguia a igreja. Mas no versículo 15 ele diz que houve um momento em que Deus que o separou, isto é, Deus que o elegeu antes de nascer, e ele usa aqui a expressão mais comprimida, né? Antes de eu nascer e não antes da fundação do mundo, ele me chamou pela sua graça. Então, observamos aqui que aquele inimigo do evangelho, perseguidor da igreja, teve um momento em que Deus o chamou e chamou ele e ele se rendeu. A história conhecemos em Atos capítulo 9. Então aqui é uma prova de que ele, apesar de ser eleito, fazia muitas coisas ruins, desagradava a Deus, mas quando foi o momento, Deus o chamou para a sua graça. O que nós entendemos? Que a graça, que o Evangelho de Cristo,
ele não será aceito automaticamente pelos eleitos quando essa mensagem chegar aos seus ouvidos. Não. Eles continuarão resistindo até o momento, ou seja, quando Deus chamar ele para o aprisco de Cristo Jesus. Então aqui temos essa verdade. Outro texto se encontra em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, e os versículos, a partir do 20, deixa eu só confirmar aqui, Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28. A Bíblia diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus tem um propósito e com base nesse propósito ele chama pessoas. E aí continua: pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aí o versículo 30, ele diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha aqui que nós temos aquilo que é chamado aí de elo, né, da salvação. Temos os estudos intitulados aqui como a ordem da salvação. E está de forma clara apontando que as pessoas que são predestinadas, elas serão chamadas. Não é que todos foram eleitos e depois alguns foram predestinados e alguns foram chamados. Não. Ele está dizendo que os que Deus elegeu, isto é, conheceu antes, ele predestinou. E os que ele predestinou, ele chamou. Então, esse chamado é decorrente da predestinação, que por sua vez é decorrente da eleição. E isso, se aconteceu em uma das etapas, acontece na próxima etapa. E o texto diz que os que predestinou, ou seja, destinou antecipadamente, eles serão chamados. Aqui notamos mais uma vez a doutrina da graça irresistível ou do chamado eficaz. Então está aqui mais uma evidência das origens bíblicas do calvinismo. Que Deus te abençoe, e se você está ouvindo o evangelho, saiba que quando o Senhor abrir o seu coração, o evangelho será para você tão atraente, Cristo Jesus será tão satisfatório para a sua alma, que você se renderá constantemente a Ele. Deus te abençoe.